está estudando, está buscando pregar, trazendo um entendimento, que é o livro de Efésios. Hoje estaremos falando em Efésios 3, a partir do verso 14. Efésios 3, a partir do 14. E a partir de agora, Paulo, dentro da sua carta, até então, se vocês lembrarem, tudo que nós falamos, estudamos, pregamos, ouvimos, lemos, foi Paulo prisioneiro, Paulo dentro do cárcere, buscando revelar para o povo de Éfeso, que era uma igreja já conhecida como uma igreja boa, uma igreja saudável. Mas Paulo, tanto é que Paulo não faz nenhuma advertência, nenhuma exortação, nenhuma correção a essa igreja, ao contrário, a palavra dele é sempre de ânimo e é óbvio, de buscar fazer a igreja ir além, levando a igreja a uma maturidade maior, uma unidade maior. Mas a gente vai lembrar que Paulo vem, até agora do que a gente veio ouvindo, lendo, falando, é Paulo levando a igreja a entender tudo que Jesus conquistou na cruz e tudo que nós somos para Cristo, e o que Cristo espera de nós através daquilo que Ele conquistou na cruz. Isso é, Ele fala que foi nos dado todo o poder, esse mesmo poder que ressuscitou Jesus dos mortos. Ele vem falando de todo o plano de salvação que está em Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, e fala que é tudo para a glória do Senhor, para louvor da sua glória. Ele chega lá no 2 e vai falar que não é mérito de ninguém, é pela graça sois salvos, é a misericórdia do Senhor. E a gente veio falando isso todo esse tempo, e dentro desse período, há um momento que Paulo ora, e Paulo ora para que seja revelada a esse povo tudo que o Senhor Jesus Cristo conquistou na cruz. A oração dele no capítulo, a parte segunda do capítulo 1, a partir do verso 13, ele está falando sobre isso. Olha, é uma oração dele falando: meu desejo é que abra o entendimento de vocês, para que vocês compreendam tudo que Deus deu para vocês, autoridade sobre o inferno, já nos fez das regiões celestiais, já nos concedeu toda a graça, todo o poder, toda a unção. E a oração de Paulo é essa aí. A gente fica olhando um cara preso, que a preocupação dele não tem nenhum tipo de oração dele que é para ele. A preocupação de Paulo é que aquilo que ele conheceu de Jesus, aquilo que ele tem de Deus, seja revelado aos outros. Paulo poderia, até pela intimidade que ele tinha com o Senhor, falar: Senhor, me livra desse cárcere, Senhor, me dá um escape. Não, a oração, a carta que Paulo escreve, a oração dele é sempre em prol dos outros. E nesse momento que a gente vai ler agora, é de novo uma oração que ele faz, que dentro dos estudiosos, ou mesmo você não sendo, se você vai ler toda a Bíblia, você vai ver que todo mundo diz que é a oração muito ousada de Paulo. É uma oração assim que chega um pouco longe do que a gente pode imaginar, enquanto até mesmo de um homem e mulher de fé. Paulo, em Efésios, por 3 vezes, ele vai falar sobre plenitude, sobre plena, quer dizer, de buscar o máximo ou a totalidade de Deus. E a gente vai ver um tipo de oração que Paulo vai fazer aqui. E essa oração, ela é um link, vamos dizer assim, ela é a mediação, onde Paulo até então falou para a igreja, aquilo que a igreja conquistou em Cristo Jesus, aquilo que Cristo conquistou para a igreja. E a partir do capítulo 4, que vai ser não na próxima semana, que a gente tem a semana de festividade, mas quando acabar a festividade, Paulo vai começar a falar daquilo que ele espera, que Deus agora espera para a igreja. Vou repetir. Até aqui ele vem falando do que Deus deu para a igreja, de tudo que Jesus Cristo conquistou na cruz, tudo que significou a morte e a ressurreição de Jesus, o que a igreja recebeu a partir disso. E a partir do versículo 4 até o 6, é o que Deus espera da igreja, a igreja tendo entendido tudo que ela conquistou na cruz em Cristo Jesus. Amém? E olha a oração que ele vai fazer a partir do verso 14 do capítulo 3. Por essa causa, eu, Paulo, sou prisioneiro de Cristo Jesus por vós, os gentios, se é que tendes ouvido a dispensação da graça de Deus, que para convosco me foi dada.
Isto é, o mistério que me foi manifestado pela revelação. Perdão, amados, eu estou lendo a partir do primeiro de novo, ninguém me corrigiu. Última forma. Verso 14. Por causa disso, me ponho de joelhos perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, do qual toda a família nos céus e na terra toma o nome. Oro para que, segundo as riquezas da glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder pelo seu Espírito no homem interior, para que Cristo habite pela fé nos vossos corações. E oro para que, estando arraigados e fundados em amor, possais perfeitamente compreender com todos os santos qual seja a largura e o comprimento e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo o entendimento, para que sejais cheios de toda a plenitude de Deus. Ora, aquele que é poderoso para fazer tudo muito mais abundante, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera, a Ele seja a glória, na Igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todos sempre. Amém. Amados, Paulo começa no versículo 14. Por causa disto, por esta causa, me ponho de joelhos perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Eu vou falar algo para vocês que talvez vocês se surpreendam, né? Mas os judeus, eles têm o costume, até hoje, de orarem. Vou pedir para vocês me ajudarem, embora seja uma pregação. Quando você vê os judeus orando, qual a posição que eles estão? Judeus, não os muçulmanos, os judeus. Lembra aí do muro, da muralha, como que eles, mas qual a posição deles? Em pé. Os judeus, eles não têm costume de orarem ajoelhados. Quando eles se ajoelham, é porque assim, eles foram aquebrantados de uma maneira muito poderosa. Quando eles se ajoelham, é porque algo muito fora do comum aconteceu com eles pelo impacto da presença de Deus. Porque o costume deles é estarem de pé, quando é no muro das lamentações, né? Fazendo assim, e quando não é, eles olham para o alto. E quando Paulo fala aqui, e a gente vai lembrar que Paulo é judeu dos judeus, não é isso que ele vai falar? Aluno de Gamaliel, circuncidado ao 8º dia. Se tem alguém que é na raiz judeu, é Paulo. Mas ele vai dizer que por esta causa, por causa disso, eu me rasgo mesmo, eu me lanço, eu me coloco de joelhos diante do Senhor. Qual é a causa? Quem lembra, na semana passada nós estávamos falando que Paulo, ele estava preso, e era o que ele estava tentando mostrar para o povo, que em Cristo Jesus não há mais judeu, não há mais grego, não há mais bárbaro, não há mais cita. Isso é, Jesus veio para todos, ele morreu para a salvação de todos, e os judeus não queriam entender muito isso, não queriam aceitar isso, e é um dos motivos que Paulo também acaba indo, principalmente na primeira prisão. E Paulo está falando, olha, é por causa disso, e aí ele vai falar o que Jesus de fato conquistou na cruz. E eu comentava no domingo passado, ele veio para os seus, mas os seus não receberam, né? O que está lá em João. E aí ele está falando isso, está falando, por causa disso, eu me coloco de joelho perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, do qual toda a família nos céus e na terra toma o nome. Paulo está dizendo o seguinte, olha, para que toda a família em Cristo seja uma. Isso é, você pode ser judeu, pode ser brasileiro, você pode ser americano, você pode ser alemão. Se é família do Senhor, eu me coloco de joelho para que vocês compreendam que vocês têm que ser um. Paulo, ele começa a tratar de maneira mais enfática sobre esta unidade. E se a gente traz isso para o nosso dia, a gente vê a dificuldade que nós temos de sermos um aqui dentro. Quando fala de estarmos junto com outras denominações, mais complicado seja. Ontem eu estava vendo, e é uma falha minha, isso eu declaro aqui, que eu só tive um contato com o pastor aqui da congregacional. Nunca tive um contato com outro pastor que é da Batista.
E eu entendo que eu errei nisso, tenho errado e quero essa semana, em nome de Jesus, consertar esse meu erro. Porque eu que cheguei, né, aquela musiquinha que a gente tem, quando eu cheguei aqui o Senhor já estava, quando eu cheguei aqui esses pastores já estavam, então eu que tinha que ter ido lá e procurá-los. Isso é um erro meu, uma falha minha. Isso impede que a família do Senhor ela seja una, porque nós compreendemos que vamos para o mesmo céu que eles, amém? Que o mesmo Jesus que nos resgatou, os resgatou também. E Paulo está orando e dizendo: me lanço de joelho. Ele vai além daquilo que é comum, que é natural para os judeus, para dizer: meu desejo, minha oração é que, se é família do Senhor, entendam que todos têm que ser um. E meu desejo é que isso comece a partir de nós, Igreja Metodista em Curicica. Compreendamos que seja um. E Paulo está falando por quê? Se a gente vem falando aqui há 3 capítulos sobre isso, já quero crer que já chegamos à maturidade de compreender que o mesmo sangue que me comprou, comprou você, amém? O mesmo céu que você acha que você vai, eu também acho que vou, amém? Então temos que ser um aqui e agora, porque se não formos um aqui e agora, estamos nos enganando, achamos que vamos para o céu. Porque aqui é onde a gente começa a praticar, a viver aquilo que vai nos levar para viver essa unidade na eternidade, em nome do Senhor Jesus. Porque Jesus veio para resgatar a todos, para fazer todos corpo dele, família dele, membros dele, e isso é todos. E Paulo fala: por isso eu me coloco de joelho, para você ver como um homem preso, que não está preocupado em pedir nada para ele, mas ele se aquebranta totalmente a ponto de dizer: meu desejo é que vocês, família do Senhor. E aí eu quero abrir um parênteses, e eu quero deixar bem claro, até porque ele está sendo gravado. A Igreja Metodista, ela prega o ecumenismo, e creio que Armando tenha aprendido, ouvido isso no seminário, ainda dão isso no seminário, né? E eu, Rogério, pastor Rogério, metodista, eu tenho muita dificuldade de crer, de concordar com o ecumenismo. Eu creio nesse ecumenismo, isso é, da mesma fé, eu com batista, eu com metodista, eu com assembleano. Todos sabem o que é ecumenismo? Quem não sabe o que é ecumenismo? Ecumenismo é todos juntos, independente da crença que professa, estarem juntos prestando um culto, né? E esse ecumenismo eu não creio. Porque eu não creio, o budista ele não foi comprado com o mesmo sangue do que eu, a não ser que ele deixe de ser budista e se converta ao Senhor Jesus. O kardecista de igual maneira, o muçulmano de igual maneira. Então não tem como eu estar prestando o mesmo culto com ele, porque eu estou prestando culto a Cristo Jesus, que a gente crê que é o autor e consumador da nossa fé, o único que é o caminho, a verdade e a vida. E o budista vai estar reverenciando o outro. E aí o Hare Krishna vai estar reverenciando o outro. O muçulmano vai estar reverenciando o outro. Então, como o culto é o mesmo, porque nós cremos que só existe um caminho que nos leva ao Pai, que é Jesus Cristo. O caminho, a verdade e a vida, amém? O único mediador entre Deus e o homem. Nesse ecumenismo eu não consigo crer. Mas eu consigo crer no ecumenismo que me faz, apesar das diferenças, e que são pequenas, que não são diferenças, que implique a salvação. Vou dar um exemplo do que eu quero dizer. O batista crê que o batismo é só por imersão. O metodista crê que se tem água e tem fé, louvado seja Deus. O luterano também crê da mesma maneira. Então isso vai fazer diferença para a salvação. Tem diferença em relação à fé que Cristo é o caminho, que Pai, Filho, Espírito Santo são três e um, é a Trindade. Isso eles creem igualzinho, tudo é igual. Isso não faz diferença entre eles e nós. Então esse culto nós vamos estar cultuando ao mesmo Deus. Esse culto, independente da denominação, a gente está na mesma pegada, adorando ao mesmo Senhor, que vai ser igual a Assembleia de Deus, que vai ser igual a Nova Vida, e por aí vai. O que vai mudar são algumas visões doutrinárias, mas nada que implique o que a gente chama da salvação, aquilo que é base, que é pilar para a nossa fé.
Por isso que Paulo está falando aqui, e isso para mim é o que muda toda a história, que ele vai dizer assim: a família nos céus e na terra que toma um nome. Qual o nome que ele está se referindo? É que está no versículo 14. Qual é o nome do Senhor? Jesus Cristo, que é o nome que é sobre todo nome, que é aquele que morreu e ressuscitou ao terceiro dia, que é aquele que nos deu o caminho que vai direto ao Pai, aquele que fez o véu rasgar-se de cima a baixo. E Paulo está falando: se essa família do Senhor Jesus, eu me coloco de joelho diante do Pai, para que vocês vivam em unidade. E ele continua falando, 11:16: oro para que, segundo as riquezas da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder pelo seu Espírito no homem interior. Eu quero que vocês prestem atenção nisso, por favor. A Bíblia vai nos dizer que se nós aceitamos o Senhor Jesus, se é fato, se é verdadeiro, nós somos templo e habitação do Espírito Santo de Deus, amém? Mas aqui Paulo está falando que não basta só ser templo do Espírito Santo. Ele está falando que precisa ser fortalecido no seu poder. E aí, para a gente que crê nos dons, a primeira coisa que a gente que crê nos dons, a gente pensa é fortalecido no seu poder. A primeira coisa que a gente pensa são os dons espirituais, sim ou não? É ou não é? Pode ter a exceção, mas via regra, falou poder do Espírito, a primeira coisa que a gente pensa são dons espirituais. Mas olha o que está escrito aí. Está escrito que é do seu homem interior. É o que eu pretendo quando eu conseguir pregar aqui de novo à noite sobre o Espírito Santo. Eu vou falar um pouco sobre isso. E aí o que Paulo está falando é o que ele vai falar. Está escrito em Gálatas 5, a partir do versículo 22. Que ele vai falar sobre o fruto do Espírito. O que Paulo está falando? Ser revestido do homem interior. Primeiro começa por fé. Começa essa fé que não me faz negar, não me deixa negar Jesus em nenhum momento. Que é a situação que Paulo está vivendo. Ele está preso e continua transbordando fé, a ponto de escrever essa e mais outras 3 cartas para fortalecer os irmãos. O que Paulo está falando é que desse homem interior, ele vai me fazer caminhar, testemunhando quem é Jesus, independente de onde eu esteja, independente do que eu esteja vivendo, independente da luta que eu esteja passando, ou do benefício da vida que ela me deixa dando, independente das circunstâncias. Quem olhar para mim, quem olhar para você, pelo teu caráter, pela sua fé que não é maculada, pela sua maneira de comportar, isso que o Evangelho vai dizer, principalmente através de Jesus Cristo, que é de dentro para fora. Não é isso que Jesus já falou, que o reino de Deus ele é de dentro para fora. É como uma semente que cai na terra e aí ela cresce, mas antes dela crescer ela vai produzir raízes. É de dentro para fora, que é como o fermento que está no pão, que ele é de dentro para fora. O que Paulo está falando é que eu quero que vocês sejam cheios do poder do Espírito, a ponto que o teu caráter, a tua fé, ela não seja maculada, ela não seja manchada, a ponto de que em todo momento você testemunhe de quem é Jesus. Paulo está falando que o poder não é esse poder, ainda que ele exista, não é o poder de falar em línguas, não é o poder da profecia, porque a gente pode falar em língua, falar em profecia, e na hora que o vento vier, a gente pipocar. É assim ou não é? Quem é antigo no Evangelho sabe disso. Você vai fora, ver um montão de desviado, que era usado pra caramba nos dons espirituais, estão lá fora, que não aguentaram a tentação, não aguentaram as lutas, não aguentaram aquilo que sobreveio, porque o que Paulo está falando aqui, eu quero que vocês tenham a fé tamanha, sejam cheios do poder do Espírito, de tal maneira que nem a morte possa ser uma possibilidade de você negar a Jesus Cristo, nem as cadeias, como estava Paulo, possa ser a possibilidade de você negar o Senhor Jesus. E aí a ponto, e aqui vem na minha cabeça agora, da gente poder dizer como Abacuque: ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja fruto na vida, ainda que eu não tenha nada, ainda assim exultarei ao Senhor, me alegrarei no Deus da minha salvação. Isso é no homem interior, é o poder do Espírito aqui dentro.
E ninguém pode talvez ver nenhuma maravilha, mas a grande maravilha é você permanecer fiel. Uma outra coisa que esse poder ele faz, que é de dentro para fora, é o poder da transformação, é o poder da conversão. E aí, com todo o carinho, respeito e admiração que eu tenho, eu posso pegar a vida do Eliomar, que era Paulo, né? E voltou a ser Eliomar, graças a Deus, né? Que era isso, era aquilo, e foi mudando, foi sendo mudado, foi sendo transformado de dentro para fora. Muda caráter, o que fumava deixa de fumar, o que roubava deixa de roubar, o que era 7-1 deixou de ser 7-1, o que era briguento, causava divisão, deixou de ser briguento, de causar divisão, o que era fofoqueiro deixou de fazer fofoca. É de dentro para fora que isso só acontece pelo poder do Espírito Santo. E é onde Paulo vai dizer: enchei-vos do Espírito. Louvado seja Deus. Eu fico olhando, nós seres humanos, nós temos, e Deus nos fez assim, né? Pessoas emocionais, uns mais emotivos, outros menos, mas vivemos através de emoções, e emoções nos encantam. Eu estava vendo um vídeo ontem, de um cara aí, ele é um advogado, e ele é o cara que está sempre na rua para brigar pelos direitos da sociedade, para lutar em favor do nosso Brasil. Ele sempre bota a cara a tapa. E ele fez um vídeo, não sei se alguém chegou a ver esse vídeo, e é onde ele fala que, desse pessoal que fala que não é para torcer pela seleção brasileira, porque se a seleção brasileira for campeã, não vai mudar nada para a gente. E aí ele falava o seguinte, ele falava assim: mas quando você vai no cinema, não muda nada para o Brasil. Quando você vai numa peça de teatro, não muda nada do Brasil. O nome disso é entretenimento. E aí ele falava: mas vocês aí que estão dizendo que não é para torcer para o Brasil ser campeão, porque isso não vai mudar nada, eu não te vejo aí na rua protestando. Eu não te vejo na rua indo contra os enganos, os erros, a corrupção. Eu não vejo você estudando de fato para saber quem você vai votar, não vai votar. Pelo contrário, no caminhão, na época, ele falando, na hora da greve dos caminhoneiros, você foi o primeiro a encher o teu tanque com a gasolina num preço absurdo, e sai dinheiro. Aí já fala minha, né? E não sei como o pobre arrumou tanto dinheiro para encher tanque, que todo mundo que nunca encheu tanque na vida, encheu na greve de caminhoneiro, né? Apareceu dinheiro para encher tanque. Aí ele estava falando que eu torço porque eu acho bom, me dá emoção, isso é gostoso. A gente vai ao cinema, né? Lá em casa a gente fala isso, nós somos cinéfilos, quer dizer, hoje a gente não tem ido tanto cinema por falta, né, a possibilidade não tem dado, mas a gente na televisão, a gente vê filme direto, e a gente vê filme em família. A gente ama, a gente é movido a filme, a gente gosta demais. E inclusive eu lá na classe de discipulado dos casais no sábado, eu falava sobre 2 filmes evangélicos, se vocês puderem ver. Um para mim assim todos 2 são fatos reais, mas um para mim é fora de série, tem no YouTube, Em Defesa de Cristo. Vejam esse filme, eu botei ele na internet, botei lá o link para ir no YouTube ver, e ainda botei assim: se você é sociólogo, é ateu, é cristão, é filósofo, raio que o parta, veja, assista esse filme. Eu falo para vocês, assista. O outro é o que está aí no cinema agora, esqueci o nome, me ajude, do milagre, Eu Só Posso Imaginar, o filme é o nome de uma música que é a música gospel mais tocada nos Estados Unidos em todos os tempos, até nas rádios seculares é a música mais tocada. E a gente ama filme porque isso nos mexe com o nosso emocional. E aí eu vou falar algo que depois ela vai me bater em casa. Minha esposa, como o Tiago também, são muito influenciados pelo que eles veem. Então assim, eles correm até de ver alguns tipos de filme. Então ontem a gente viu um filme com o The Rock, que é do macacão, de um gorilão, não sei quem já viu esse filme. E aí aí tem cena, até avião que cai, helicóptero que cai, avião que cai, né? E aí de noite eu estou tentando dormir, que eu tenho uma dificuldade muito grande de dormir, e sou despertado de fato com minha esposa me dando um soco. Minha esposa me deu um boxe na cara.
literalmente na cara, com as duas mãos assim, pum. Ela estava tendo um pesadelo, eu estou vendo ela fazendo assim, daqui a pouco a mão, pum, na minha lata. Aí estava sonhando que o avião estava sem asa e estava caindo, né? Aí sobrou para mim, né? E eu falei, pô, isso aí é armação, porque você não me deu o soco quando eu estava virado para o outro lado, né? Esperou estar de frente para me dar um boxe. Mas o que eu estou querendo dizer é isso, que nós somos pessoas emocionais, emotivas, nós vivemos por emoções. Então, quase tudo que tem a ver com o Evangelho, na parte que mexe com as nossas emoções, nós gostamos, nos agrada, nós buscamos como os dons. Ontem, por graça de Deus, por muita misericórdia do Senhor, Deus me usou, coisa que não acontecia há anos. Deus me usou em profecia para uma jovem lá onde nós estávamos. E a jovem, sim, ficou, sem exagero, uns 15 minutos mais ou menos chorando, não conseguia parar de chorar. Quer dizer, foi uma profecia que eu quero crer que foi de Deus, até porque eu não sei nada da vida dela. Mas isso mexeu muito com o emocional dela, que ela ficou uns 15 minutos chorando. Nós somos pessoas emotivas, mas eu quero te dizer uma coisa que talvez você se surpreenda. Fé não tem a ver com emoção. Fé não tem nada a ver se você se arrepia ou não, se você está triste ou se você está alegre. Fé é uma revelação do Espírito Santo de Deus aos nossos corações, que nós temos o livre-arbítrio de aceitarmos e aceitando, querendo ainda buscar para que sejamos cheios dela, ou então você diz, não, eu não quero isso para a minha vida. Por isso a fé, ela te faz caminhar quando tudo está bem, mas ela também te faz caminhar quando tudo está mal. Ela te faz caminhar quando você vê, mas muito mais se chama fé quando você caminha, quando você não vê. Isso é poder do Espírito Santo, porque só o Espírito, só o poder dele nos leva a viver uma vida assim. Amém, irmãos? E aí no versículo 17, para que Cristo habite pela fé nos vossos corações, e oro para que, estando arraigados e fundados em amor, possais perfeitamente compreender com todos os santos qual seja a largura e o comprimento e a altura e a profundidade. Eu vou parar até aí que eu quero falar um pouco sobre o 17. Existem dois tipos de palavra no grego para dizer, na nossa tradução, habitar. A primeira palavra é paroikel, que se a gente traduzindo para o português, a gente traduz como habitar. Mas paroikel é mais ou menos, paroikel, P-A-R-O-I-Q-U-E-L, isso é transliterando para o português, né? Porque no grego se escreve com outras letras. O que é esse habitar? A gente está caminhando aí de viagem para algum lugar e a gente para no hotel, e lá no hotel a gente vai ter a mobília, não é isso? A gente vai ter lá a água, vai ter o cafezinho, vai ter tudo, mas não é a sua casa, você estaria apenas de passagem. E isso é o que a gente, né, enfrenta assim, quando a gente está na casa de alguém, né? Pô, vou dormir, João Pedro desmaiou lá em casa de sexta para sábado, né? E aí tudo que tem direito dentro da nossa realidade, a gente tem, ele tem também, mas não é dele, não é o lugar dele, ele está ali de passagem, até chegar lá na Praça B, né, mano? E esse é o primeiro significado do habitar, é você estar em um lugar que você pode até ter tudo, mas não é o teu lugar, você estaria apenas de passagem. E a outra palavra é katoikel. Katoikel, ela já é algo muito mais profundo, então eu vou falar a primeira parte, para depois eu vou falar a segunda parte. A primeira parte do katoikel é de fato aquilo que é seu. Se você puder ir, é a mesma passagem, palavra que está, vou ler contigo, em Colossenses 2,9. Colossenses 2,9 vai dizer assim: pois nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Nele habita, essa mesma palavra está sendo usada aí, katoikel. O que é essa palavra? Ela quer dizer, primeira coisa, são duas coisas. A primeira coisa é de fato a sua casa.
é a sua habitação permanente. É aquele lugar que você vai chegar e é seu. É onde você domina, é onde você sabe onde está tudo, é onde você sabe o que é para ficar, em que lugar. É sua casa, é seu lar, é sua residência, é o lugar que você chega e se tua mãe não brigar, tu coloca o pé na mesa, né? Mas quando é teu mesmo, a casa é tua, então tu coloca o pé onde você quiser, porque é teu, é onde você vive, é onde você permanece. Só que aqui ela tem muito mais abrangência, e é essa palavra que Paulo está usando aqui para habitar. Ele está querendo dizer que é o lugar que você habita e habita em plenitude. Eu vou dar um exemplo. Eu não sei quantos aqui viveram com os irmãos, onde cada um tinha o seu quarto. Eu nunca tive quarto, né? Meu quarto era a sala de casa. Já contei isso aqui para vocês. Eu comprava sempre um sofá-cama, porque minha casa não era alisada, era aquele cimento que foi jogado com as pedrinhas. Então, de tanto você abrir e fechar o sofá-cama, de tempo em tempo eu estava tendo que comprar um sofá-cama. Então eu nunca tive o meu quarto. O meu quarto era o quarto de todo mundo, porque era sala, era o lugar que a gente comia, que a gente ficava. E a minha irmã Simone, ela já tinha o quarto dela. E a minha irmã, ela arrumava o quarto dela. E minha casa, né, vocês sabem, tá até a foto aí que minha irmã postou ontem no Face, minha casa de barro, mas ela trancava o quarto dela, porque ninguém podia entrar no quarto dela, ninguém podia mexer nas coisas dela. Aí preste atenção, essa casa era o meu lar, era o meu catoiquel, não era? Minha casa. Mas eu habitava nela de maneira plena? Não, porque eu não tinha acesso ao quarto da minha irmã Simone. E olha o que Paulo está escrevendo aqui. Olha o que ele disse: para que Cristo habite pela fé em vossos corações. O que Paulo está dizendo aqui? Que essa habitação ela tem que ser plena. Não tem um quartinho da sua vida, não tem um canto da sua vida que você vai dizer para Deus: Deus, não chegue aqui, Jesus, não reine aqui, Jesus, não domine aqui. Nós temos muito isso. Vou dar um exemplo. Nós temos pessoas aqui no nosso meio que culto é só dia de domingo. Nós temos outros que vão dizer assim: é só dia de domingo e só de manhã, então é só à noite. Nós temos outros que vão dizer assim: não tem hoje como eu viver nenhum chamado de Deus para a minha vida, como se Deus tivesse colocado lá na agenda, né? O teu chamado vai ser a partir de tal data. Outros vão dizer assim: tenho chamado, mas eu só vou vivê-lo depois. Ou não há chamado nenhum para a minha vida. Ou então eu não tenho tempo para me dedicar como eu gostaria, eu me dedico até isso. Ou então minha vida de oração é só até tal ponto, minha vida de leitura da palavra é só até o ponto. Nós vamos limitando para Deus, onde Deus pode agir, onde Ele não pode agir, onde Ele pode ser Senhor e onde Ele não pode ser Senhor, onde eu me rendo totalmente a Ele e onde eu não me rendo totalmente a Ele. Nós colocamos para Deus: Deus, você pode até morar na minha casa, mas vai ter cantinho que eu não vou deixar o Senhor ser Senhor, eu não vou deixar o Senhor dominar. E a oração de Paulo é: olha, catoiquel, reine sobre vocês a plenitude do Senhor na sua vida, que seja pleno. E aí a gente pode usar a língua portuguesa: pleno é aquilo que é completo, não há espaço para nada. O que Paulo está orando, estando preso para uma igreja, que ele entende essa igreja boa, saudável, Paulo ainda ora se colocando de joelho, saindo dos costumes, das tradições, se rasgando diante do Senhor, para dizer assim: que seja pleno a manifestação do poder, do senhorio de Deus na sua vida, que Ele faça morada, mas faça morada por completo nos teus sonhos, nos teus desejos, no seu casamento, no seu namoro, na sua escola, na sua provisão, que Ele seja Senhor da sua vida em tudo. E Paulo, quando ele vai escrever ao Coríntios, ele chega a dizer assim: que seja todo o tempo o Senhor verdadeiro. Quero crer que Davi está anotando tudo ali que eu estou pregando.
pregando. E seja todo o tempo o Senhor verdadeiro e eu mentiroso. O que Paulo está falando? Em toda e qualquer circunstância que vai valer a vontade de Deus. Isso é ser pleno. É a oração que o homem prisioneiro, que entende que céu é de verdade e que inferno também é de verdade, que entende que o que Jesus conquistou na cruz por nós foi muitas coisas, mas foram muitas coisas para nos fazer instrumentos dele nessa terra, adoradores dele nessa terra. Ele está dizendo que seja pleno. E aí no 18 ele fala, para que possais, eu vou ler o 18 e 19 juntos, que eu vou falar dos dois juntos. Possais perfeitamente compreender com todos os santos qual seja a largura e o compromisso e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo que excede todo o entendimento. É interessante quando a gente lê o 18 e 19 junto, que ele fala compreender e conhecer. Há um tempo atrás, eu pregando aqui, não sei se quem aqui vai lembrar, eu falei que eu não gosto muito de participar de reuniões de teólogos, lançamentos de livros de teólogos, porque dentro do que eu tenho experiência até hoje, a maioria deles conhece, mas pouco deles pratica. Você vai pegar aí a maioria das pessoas que vão escrever esses livros grossões sobre missão, sobre teologia, vai pegar lá o grego, o hebraico, vai estudar onde for, nunca foram para a rua, nunca foram fazer missões. O que Paulo está falando assim, uma coisa é você compreender, é isso entrar na sua cabeça. Outra coisa é você conhecer. Eu vou dar um exemplo que acho que todo mundo que é pai e mãe passa por isso, né? O filho que vê uma comida, ou a filha que vê a comida, uma fruta principalmente, né? Uma verdura, fala assim, eu não gosto, mas nunca experimentou, nunca botou a língua para saber se o negócio é bom ou é ruim. Olha, fala assim, um exemplo, né? Isso aqui é nabo. Talvez um montão aqui nem saiba o que é nabo, mas isso aqui é nabo. Vai olhar, olha, minha filha está com uma cara assim, o que é nabo, né? É um bicho papão, filho. Isso aqui é nabo. Vai olhar e vai falar assim, ó, não gosto. Compreende, mas não conhece. Porque esse conhecer no grego é aquilo que é empírico, é aquilo que eu experimento. O que Paulo está falando é que tudo isso não é somente para conhecer, tudo isso é para viver. E aí ele pega isso, logo após ele usar a palavra em amor. E quando chega no 18, ele fala que isso tem que ser vivido em todos os santos. Olha sempre a preocupação de Paulo de estar falando que nada é dividido, nada é com acepção, nada é separado, sempre é para todos. Ele está falando nesse amor, conheça, compreenda, porque meu desejo é que isso aconteça com todos os santos. O desejo é que todos cresçam juntos, o desejo é que todos vão adiante juntos, o desejo é que todos façam juntos, todos caminhem juntos. Só que é muito mais do que juntos, é unidos, porque nós estamos falando do mesmo sentimento que há em Cristo Jesus. E aí no finalzinho do 19 ele vai falar assim, ó, por isso que essa oração do Paulo era considerada muito ousada. Se vocês repararem, a gente falou de plenitude, e agora ele vai falar assim, que excede a todo o conhecimento. Eu não sei até onde eu estou conseguindo chegar no coração de vocês e o que vocês estão compreendendo, mas Paulo está fazendo uma oração que ele deseja que a nossa vida ela seja plena de Deus, do Espírito de Deus, e que nós venhamos alcançar de Deus aquilo que excede a todo entendimento. Nós temos ali um doidão Alex, né, que gosta pra caramba a beça de estudar, é dos meus, né, mas o caso dele, ele gosta muito de número que chega a dar nó na cabeça. E quem gosta assim, né, de estar descobrindo e estar estudando, você vai ver que quanto mais você estuda, mais você quer estudar. E quando você descobre alguém que sabe mais, muito mais, aí você começa a admirar aquela pessoa e fala assim, eu quero ser assim, eu quero ser igual, né, mais ou menos assim, Alex? Nessa pegada aí que a gente vai, não quero ter, eu quero saber.
E a gente vê algumas pessoas que a gente fica assim, deslumbradas com ela, pelo conhecimento, pela capacidade de raciocínio. E aí Paulo está falando que a gente tem que buscar em Deus aquilo que excede a todo entendimento. Aí tu pensas em Einstein, não é nada dentro daquilo que a gente tem que buscar em Deus. Tu pensa em Freud, em quem você quiser. Não é nada dentro do que Paulo está falando, o que Deus tem para revelar, o que Deus tem para mostrar, o que Deus tem para fazer em nós, excede a todo o entendimento, foge a nossa compreensão, vai muito além. E é nesse que vai muito além que ele vai falar no 20. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais, além daquilo que pensamos, que desejamos, que ouvimos, que sentimos, segundo o teu Espírito, o poder do teu Espírito que opera em nós. Olha só a chave que está aí. Paulo está falando, olha só, peça a Deus, que Ele é poderoso, Ele vai fazer muito mais, muito além daquilo que você pensa, daquilo que você ora. Mas Ele vai fazer isso através do conhecimento cognitivo, isso é, através daquilo que a gente só estuda? Não. Ele está falando que é pelo poder do Espírito. E aí, se vocês vão lembrar, é esse próprio Paulo que falou assim: olha, eu fui ao terceiro céu e vi coisas, descobri coisas que não dá para eu contar para vocês, que vocês não vão alcançar essas coisas. Vocês vão querer me colocar numa camisa de força, vão me prender, vão dizer que eu estou doidão. Mas eu sei o que eu vi, porque eu fui levado pelo Espírito. São essas coisas que Paulo, creio eu, já entendia o que estava escrito lá no Velho Testamento, principalmente para Jeremias: não preocupeis com o que é tua vez de falar, porque o meu Espírito falará por vós. O que Paulo está falando? Gente, mergulhe em Deus, mergulhe no poder de Deus, mergulhe numa vida de consagração, numa vida de oração, numa vida de leitura da palavra, que Deus vai revelar a vocês muito mais daquilo que qualquer faculdade pode dar, de qualquer coisa que você tenha experimentado na vida, porque isso vem pelo poder do Espírito. E ele de novo fala que é poder do Espírito, que é pelo Espírito, para dizer que é algo que vem de dentro para fora, dar algo que é dado pelo Senhor, pelo Espírito de Deus. E aí, quando eu olho para a minha vida, eu olho para as nossas vidas, eu falo: nós temos experimentado essas coisas, nós temos vivido essa magnitude da revelação do poder do Espírito para nossas vidas. Tanto esse Espírito que transforma caráter, mas como o Espírito que nos faz viver totalmente, literalmente pela fé, reinando o Senhor sobre nossas vidas, a ponto de nos dar revelações para vivermos nela, para caminharmos nela. Vou dar um exemplo para nossas vidas. Você acha que Abraão, quando ele sai da sua terra, ele saiu por algum raciocínio normal, lógico? Quem conhece a vida de Abraão, ele ia acabar de ser rei do povo dele, líder do povo dele, e Deus fala: agora que teu pai morreu, sai da sua terra e da sua parentela. A morte de Jesus Cristo, ela tem lógica? A morte de Estevão tem lógica? Para raciocinar, é maior doideira. Mas interessante que na morte dele se cumpre isso, que vai dizer que ele vê os céus abertos e o Senhor Jesus sentado à destra de Deus Pai Todo-Poderoso. É que Deus é poderoso para revelar, para nos fazer conhecer, para nos dar muito além daquilo que nós temos experimentado, até mesmo além daquilo que nós oramos. E eu termino dizendo: o homem que escreveu isso, Paulo, ele está preso, gente. Ele está algemado, ele está num lugar frio. Creio eu, fedorento, porque se hoje as prisões são fedorentas, imaginando naquela época. Chão gelado, chão puro, não tinha um colchãozinho. E está esse homem nessa situação. Alguns estudiosos, eu não consigo fazer aqui por causa do meu joelho que está ruim, mas é como se ele ficasse algemado com as mãos para trás, atrás das pernas. E ele está algemado. E esse homem tem a preocupação de fazer com que essas palavras, do poder que vai muito além do que a gente pode pensar, imaginar, pedir, Deus tem preparado para revelar para mim e para você, se nós de fato o buscarmos, se nós de fato nos entregarmos a Ele. E aí ele termina no 21. Para que é tudo isso?
A Ele seja a glória, na igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todos sempre. Amém. Olha o que ele está dizendo: na igreja e em Cristo. Em é adicional. Amém? Amém, amados? Ainda assim, não mudou na língua portuguesa não. Ele está dizendo que a igreja e Cristo é uma coisa só. Ainda que Cristo seja Cristo e a igreja seja a igreja, mas ele está dizendo que tudo é uma coisa só. E tudo isso é para glorificar ao Pai. E ele diz que é para ser agora e para todos sempre. Amém. E esse privilégio, essa responsabilidade é de quem? Minha e sua. Ele não está falando aqui para os anjos, ele não está falando para os arcanjos, né, para todas essas classes que tem aí. Ele está falando para a igreja do Senhor Jesus, para aquele que compreendeu que em Cristo Jesus foi conquistadas coisas tremendas e poderosas para nossas vidas. E meu desejo é que a gente compreenda isso, que a partir do capítulo 4, que vai ser o nosso próximo estudo, nossa próxima pregação, é onde ele vai começar a falar. A partir disso, agora é a hora da gente ser. E a partir do capítulo 4, ele vai falar tudo aquilo que a gente tem que ser, tendo compreensão de tudo aquilo que Deus já fez por nós, espera de nós e para nós. Amém, meus amados? Que o Senhor nos abençoe. Em nome de Jesus, eu quero chamar aqui a Cleusa e a Durvalina para me ajudarem aqui na ceia. Quero te convidar a ficar em pé.